Doutor, o que o senhor acha da cladribina? Pergunta interessante, pessoal, porque a cladribina ela é relativamente recente no Brasil. Ela foi aprovada pela Anvisa em setembro de 2019 e ela trata um tipo de esclerose múltipla chamado tipo remitente recorrente e altamente ativa, que são aqueles pacientes que têm uma gravidade da doença maior. Em geral, são os pacientes que têm muito surto, têm muita carga lesional, ou seja, tem muita lesão na ressonância. Tá certo, tu já entendi a indicação. Agora, o que tem diferente a cladribina? A cladribina, pessoal, ela é conhecida cientificamente como uma terapia de reconstituição imune. Mas o que isso quer dizer na prática? Na prática, pessoal, é porque essas terapias ela tem um ciclo bem curto de administração da droga, ou seja, você precisa tomar por poucos dias a medicação e ela tem um efeito bem prolongado e duradouro do remédio. Por exemplo, a cladribina ela é tomada em 2 anos. O paciente no primeiro ano, ele toma a medicação por 5 dias, repete após 1 mês e depois ele só vai repetir a dose no segundo ano, tomando 1 semana e repetindo após 1 mês. E os estudos indicam que por 2 anos o efeito ele é duradouro, ele é prolongado, o paciente fica com bom controle da doença. E os estudos de extensão, após 4 anos, indicam que não precisa repetir a medicação, que ela consegue controlar bem a doença. Tá certo, doutor? Até agora, parece que tem muita vantagem. Sim, tem muita vantagem. Mas tem alguns poréns que eu gostaria de levantar. Primeiro, a gente não sabe ainda o quão duradouro é o efeito da medicação. Quanto tempo a medicação consegue controlar bem a doença? Deixar o paciente livre de surtos. Será que 5, 10 anos? A gente não sabe ainda, os estudos são mais recentes. Será que precisa repetir novamente o ciclo da medicação? Talvez, parece que esse é um caminho de repetir após alguns anos a depender da atividade da doença. E porém, a gente tem alguns empecilhos de acesso, que esse é o porém principal. Porque essa medicação, pessoal, ela ainda não está incluída no PCDT, ela não está incluída no SUS. E também ainda não está no rol da ANS. Então, o paciente vai ter uma certa dificuldade de conseguir pelos convênios médicos. Tá, pessoal? Então, o que eu diria? É uma medicação de alta eficácia, que tem uma fácil administração, tá certo? Mas que está faltando o acesso direto para o paciente, principalmente no Brasil. E a gente precisa ainda resolver algumas questões dessas do uso prolongado daqui a alguns anos, quão duradouro é essa medicação. Vale sempre lembrar de procurar seu neurologista para ver cada caso que seria indicado ou não a medicação. Um abraço.